Esperando que todos estejam bem, vamos dar continuidade à nossa aula anterior e hoje vamos tratar então no capítulo 2 do processo de execução das partes, ou seja, aquele que possui legitimidade ativa e passiva para participar do processo de execução. Essa figurinha jurídica ela vem tratada nos artigos 778 a 780 do nosso Código de Processo Civil em vigor. E logo de início, né, o artigo 778 ele já aborda aquele que possui a legitimidade ativa, ou seja, quem realmente pode promover a execução. E ele diz o seguinte, pode promover a execução aquele a quem a lei confere o título executivo extrajudicial. E é óbvio que logo a seguir ele já estabelece, possui ainda, né, a legitimidade ativa ou nela prosseguir em sucessão ao exequente originário para promover a execução. E aí ele vem abordando caso a caso que vamos tentar de uma forma direta, objetiva, colocar para vocês. De início, ele estabelece que o Ministério Público também possui legitimidade para a execução, para ingressar com a execução. E diz o dispositivo legal que nos casos previstos em lei. Vejam, né? Melhor dizendo, para efeitos executórios, na minha opinião, a atividade do Ministério Público é quase nenhuma, já que aos dias atuais fica limitado ao cumprimento de sentença. E a execução apenas nos casos de ajustamento, são aqueles casos que o exequente vem a falecer e deixa como herdeiros ou sucessores pessoas incapazes, né? E aí o Ministério Público viria em socorro. Logo a seguir, o CPC ele estabelece que também possui legitimidade ativa o espólio, os herdeiros ou sucessores do credor. É óbvio, do credor que vier a falecer. O que é o espólio? O espólio é o complexo de bens deixado por alguém que morre, que falece, para que esses bens venham a ser partilhados entre seus herdeiros e sucessores. Então é ali que encontra-se o seu patrimônio. O espólio, a princípio, ele não tem personalidade jurídica, mas tem a capacidade processual, alguns chamam de personalidade jurídica processual, ou seja, nessa condição ele pode promover a execução ou qualquer outra ação, objetivando a busca dos direitos do falecido, e também ser processado, também pode ser demandado, até que a partilha de seus bens ela seja finalizada. Assim, o espólio, ele é representado pelo inventariante, ele possui a legitimidade ativa para promover a execução ou nela prosseguir. Ou como que ele prosseguiria dentro da execução? Se o credor vier a falecer no curso do processo, o inventariante, em nome do espólio, pode se habilitar e dar continuidade. A mesma regrinha cabe para os herdeiros ou sucessores. É isso que, em razão. E há um outro detalhe muito importante, né? Em razão da cotitularidade do direito. Se o
credor que vier a falecer não deixar bens a inventariar, ou mesmo se após a conclusão do inventário ficar caracterizado que a existência de algum crédito que não foi quitado pelo devedor, o cônjuge ou companheiro ou companheira sobrevivente também possui a legitimidade para promover a execução. Então a lei, com relação a essa questão, ela é bem ampla, ela abre um leque e dá várias opções para que a satisfação do crédito por parte do credor, ou no caso do seu falecimento por aqueles que o vierem a lhe suceder, possa ser satisfeito. Outra abordagem colocada também como possibilidade e legitimidade para execução é do cessionário. Vocês estudarem direito civil a cessão de crédito. O título de crédito ele circula, né? Ele é negociável. Então, quem é o cessionário? É aquele que adquiriu por ato entre vivos, né, o crédito representado no título. E nessa condição ele se torna titular do direito e poderá promover a execução ou nela prosseguir, independente da concordância do devedor ou não, regrinha que está estampada lá no artigo 778, parágrafo 1º, inciso 3º do CPC. A quarta figurinha, tratada ainda no campo da legitimidade ativa, trata do subrogado. Subrogação também é outra figura de direito civil, né? E vocês já devem ter estudado lá na cadeira de obrigações. O professor da cadeira deve ter colocado de forma clara para vocês que essa subrogação ela pode ser legal ou convencional. Legal é aquela que decorre por alguma razão dentro do próprio processo, né? E principalmente no caso de alguém que venha, um exemplo de uma forma clara, o fiador que paga a dívida do seu afiançado dentro da execução, se subroga no direito para continuar a execução, né? De uma forma mais clara, sem, por uma questão até de economia processual, ou convencional, que é aquela decorrente de ajuste entre as partes. Simplificando, então, desta forma, todo aquele que pagar dívida do devedor junto ao seu credor originário adquire os mesmos direitos desse, e nessa condição passa a ter legitimidade para promover a execução ou nela prosseguir. Outra regrinha também estampada lá no parágrafo 1º, inciso 4º do artigo 778 do CPC. Temos então na legitimação passiva, ou seja, agora, contra quem o processo de execução pode ser proposto, né? Pode ser interposto. Regrinha que está também logo a seguir no artigo 779, incisos 1 a 6º, e de plano e pronto ele já trata quem pode possuir a legitimidade passiva: o devedor. Quem é o devedor? Aquele que é reconhecido como tal no título executivo, ou seja, aquele que assumiu a obrigação de pagar. Logo a seguir vem o espólio, os herdeiros ou os sucessores. Da mesma forma que o espólio possui legitimidade ativa, assim como seus herdeiros ou sucessores, para ir em busca do crédito, também automaticamente ele pode figurar no polo passivo. Até porque, já falamos no início, a execução ela é patrimonial, ou seja, se vai sempre em busca de parcela do patrimônio do devedor. E é justamente no espólio
que se concentram esse complexo de bens do devedor que vier a falecer. É óbvio que eles serão partilhados entre os seus herdeiros e sucessores, né? Então, o momento de contra o espólio é até antes dessa partilha ser realizada. Agora, se a partilha tiver sido já finalizada, sacramentada, homologada em juízo, aí a execução ela deve ser promovida contra os herdeiros e ou sucessores do devedor, porque eles adquirem o direito com o falecimento de vir ser dono um dia da herança deixada, mas respondem também pela dívida até o valor daquilo que eles vierem a receber, ou seja, herdam o que há de bom e o que há de ruim, mas sempre até o limite das forças da herança. Também possui legitimidade passiva o novo devedor que assumia a obrigação com o consentimento do credor. Vocês já estudaram também, é a assunção da dívida disciplinada lá no Código Civil, também nominada ou rotulada por alguns doutrinadores como sendo uma novação passiva.